Pouco resta a dizer. Numa última... Pouco resta a dizer. Numa última tentativa de obter alívio, ele se mudou de onde tinham estado juntos por tanto tempo para um quarto na margem distante. Da única janela, ele podia ver, correnteza abaixo, a ponta da Ilha dos Cisnes. Alívio. Ele esperou que fluísse da estranheza. Quarto estranho, cena estranha. Sair para onde nada nunca compartilhado. Voltar para onde nada nunca compartilhado. Disso, uma vez, quase esperou que alguma dose de alívio talvez fluísse. Dia após dia, ele podia ser visto palmilhando a ilhota, hora após hora, em seu longo casaco preto. Não importava o clima e o surrado chapéu boêmio. Na ponta da ilha, ele sempre parava para contemplar o refluxo da correnteza, como seus dois braços confluíam e fluíam, unindo-se em alegres redemoinhos. Então, voltar e retraçar seus passos lentos. Em seus sonhos, então, voltar e retraçar seus passos lentos. Em seus sonhos, ele tinha sido alertado contra essa mudança, visto o rosto querido e escutado as palavras não ditas: Fique onde nós estivemos tanto tempo sozinhos, juntos. Minha sombra irá confortá-lo. Não poderia ele, visto o rosto querido e escutado as palavras não ditas, fique onde nós estivemos tanto tempo sozinhos, juntos. Minha sombra irá confortá-lo. Não poderia ele voltar atrás agora, reconhecer seu erro e voltar para onde uma vez estiveram tanto tempo sozinhos, juntos, sozinhos, juntos, tantas coisas compartilhadas. Não, o que ele tinha feito sozinho não poderia ser desfeito. Nada do que ele tinha feito sozinho jamais poderia ser desfeito por ele sozinho. Neste extremo, seu velho terror da noite tomou novamente. Depois de tão longo intervalo, como se nunca tivesse sido. Sim, depois de tão longo intervalo, como se nunca tivesse sido. Agora, com força redobrada, os terríveis sintomas descritos em detalhe na página 40, quarto parágrafo.
Noites em claro agora, de novo, a sua cota, como quando seu coração era jovem, sem dormir, sem enfrentar o sono até o amanhecer. Pouco resta a dizer. Uma noite, pouco resta a dizer. Uma noite, enquanto ele estava sentado, a cabeça nas mãos, tremendo da cabeça aos pés, um homem apareceu e disse: fui enviado por... E aqui pronunciou o nome querido para confortá-lo. Então, tirando do bolso do seu longo casaco preto um livro velho, ele se sentou e leu até o amanhecer. Depois, desapareceu sem dizer palavra. Algum tempo depois, ele apareceu novamente à mesma hora, com o mesmo livro. E desta vez, sem preâmbulos, sentou-se e o releu inteiro pela longa noite inteira. Depois, desapareceu sem dizer palavra. Então, de tempos em tempos, sem aviso, ele aparecia para reler a triste história inteira, até o fim da longa noite. Depois, desaparecia sem dizer palavra, sem nunca trocar uma palavra. Eles se tornaram um só. Até que por fim chegou a noite em que, encerrado o livro perto do amanhecer, ele não desapareceu, mas continuou sentado sem dizer palavra. Finalmente ele disse: recebi uma ordem de... E aqui pronunciou o nome querido, dizendo que não devo vir novamente. Vi o rosto querido e ouvi as palavras não ditas. Não será preciso ir até ele novamente, mesmo que estivesse a seu alcance. Então a triste história... Vi o rosto querido e ouvi as palavras não ditas. Não será preciso ir até ele novamente, mesmo que estivesse ao seu alcance. Então, a triste história pela última vez contada. Continuaram sentados como se fossem de pedra. Através da única janela, o amanhecer não espalhava nenhuma luz. Da rua, nenhum som de redespertar. Ou enterrados, sabe-se lá em que pensamentos, eles não prestaram a atenção à luz do dia, ao som do redespertar. Sabe-se lá em que pensamentos, não pensamentos, profundezas da mente, enterrados, sabe-se lá em que profundezas da mente, do alheamento, onde nenhuma luz
pode chegar, nenhum som. Então, continuaram sentados como se fossem de pedra. A triste história, uma última vez contada. Nada resta a dizer. Nada resta a dizer.